Olá! Hoje a gente vai falar de um sistema de poder que não conhecia limites, mas que, acredite, é a base do Estado como a gente conhece hoje, o absolutismo. Prepare-se para uma época em que os reis não apenas mandavam, eles simplesmente eram o Estado. E para começar, tem uma frase que resume tudo isso perfeitamente: o Estado sou eu. Atribuída a Luís XIV, o famoso Rei Sol da França, ela mostra bem o espírito da coisa. A vontade do rei era a lei. A palavra dele, ponto final. Não tinha conversa. Então, qual o nosso caminho hoje? Primeiro, vamos definir o que foi o absolutismo. Depois, entender por que ele surgiu, como os reis justificavam tanto poder, como essa engrenagem toda funcionava na prática e, por fim, o que sobrou disso nos dias de hoje. Vamos lá, começando pelo básico. Para a gente entender o tamanho do impacto do absolutismo, a gente precisa primeiro deixar bem claro o que exatamente era esse sistema onde o rei era o centro de tudo. E aqui está o pulo do gato. Antes, na Idade Média, o poder era todo espalhado, uma confusão com vários senhores feudais. O absolutismo chegou e, pá, acabou com isso. Pela primeira vez, todo o poder, de criar leis, de executar as leis e de julgar, estava nas mãos de uma única pessoa, o rei. Foi uma verdadeira revolução no jeito de governar. Mas olha, uma mudança radical dessas não acontece do nada. O absolutismo não apareceu porque os reis eram malvados e queriam ser tiranos. Na verdade, ele surgiu como uma resposta, uma solução quase desesperada para um monte de crises que estavam acabando com a Europa. Tenta imaginar o cenário da época. O sistema feudal estava falido, era um caos. Para piorar, guerras religiosas sangrentas dividiam os reinos. E no meio disso, uma nova classe de comerciantes, a burguesia, precisava de paz e de regras claras para poder trabalhar. Diante dessa bagunça toda, a ideia de um rei forte com poder total não parecia uma tirania, parecia a única salvação. Claro que não dava para governar só na base da força, né? Para que todo mundo, dos nobres aos camponeses, aceitasse esse poder todo concentrado, os reis precisavam de uma boa história. Uma justificativa tão forte que ninguém ousasse questionar. Eles precisavam de ideias que blindassem o trono. E a ideia mais poderosa de todas foi o tal do direito divino dos reis. A lógica, para a época, era simples e matadora. O rei estava no trono porque Deus quis assim. Ele era o representante de Deus na Terra. E aí, quem ia ser louco de questionar a vontade de Deus? E não foi só essa ideia, não. Vários pensadores importantes ajudaram a construir essa base teórica. Maquiavel dizia que o governante tinha que fazer o que fosse preciso para manter o Estado forte. Thomas Hobbes, que viu de perto o horror de uma guerra civil, defendia que a alternativa a um poder absoluto era o caos total. E Jacques Bossuet, bem, ele botou a cereja no bolo, dizendo que o poder do rei era sagrado, um dever divino. Ok, a teoria é essa. Mas e na prática? Como esse poder todo funcionava no dia a dia? O absolutismo não era só um conceito, era uma verdadeira máquina de poder, com o rei no painel de controle apertando todos os botões. E essa máquina tinha peças e engrenagens muito bem pensadas, todas trabalhando juntas para garantir que a vontade do rei fosse lei em cada canto do reino. E as peças se encaixavam direitinho. Primeiro, um exército profissional que só obedecia ao rei, nada de depender dos nobres. Segundo, uma rede de funcionários públicos, a burocracia, para fazer a lei do rei valer em todo lugar. Terceiro, um sistema de impostos unificado, porque essa máquina toda custava caro. E por último, o mercantilismo, que era o controle da economia para deixar a nação e o rei mais ricos. O resultado de tudo isso? Cada vez mais poder nas mãos do monarca. E o símbolo máximo de toda essa máquina foi, sem dúvida, o Palácio de Versalhes. Aquilo era muito mais que um lugar luxuoso. Era uma ferramenta de controle, uma espécie de gaiola de ouro. Luís XIV fez a nobreza toda se mudar para lá. Assim, ele podia vigiar todo mundo, manter os nobres ocupados com festas e intrigas e bem longe de qualquer plano de rebelião. Uma jogada de mestre. Mas a gente sabe que nenhum império, nenhum sistema dura para sempre. E o absolutismo, que parecia invencível, começou a ruir. Novas ideias e novas forças sociais começaram a balançar o trono dos reis. As rachaduras na coroa vieram de todos os lados. Primeiro, as ideias do iluminismo, que questionavam a própria base do poder divino. Depois, o dinheiro. Os reis gastavam fortunas com guerras e luxo e os países estavam sempre endividados.
E, por fim, a burguesia, que pagava a maior parte dos impostos, se cansou de bancar a festa e não poder participar das decisões. Aqui a gente vê o choque de dois mundos. De um lado, a ideia absolutista de que o poder vem de Deus e pertence ao rei. Do outro, a ideia revolucionária do iluminismo. O poder vem do povo e todas as pessoas têm direitos que ninguém pode tirar. Foi uma mudança de mentalidade total. E essas novas ideias não ficaram só nos livros, elas colocaram fogo no mundo. Na Inglaterra, o poder do rei foi limitado. Na América, uma nação inteira nasceu já rejeitando a ideia de ter um rei. E na França, na França a revolução foi até o fim, derrubou e executou o próprio monarca. Foi um fim brutal e muito simbólico para a era do poder absoluto. E agora vem o grande paradoxo. Os reis se foram, as coroas caíram, mas a máquina que eles criaram, essa continuou de pé. O Exército Nacional, a burocracia centralizada, as fronteiras definidas, o Estado como o único que pode usar a força, todas essas ferramentas do Estado moderno foram, na verdade, inventadas pelos reis absolutistas. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Os reis absolutistas não existem mais. Mas quando a gente olha para os governos de hoje, com seus impostos, seus funcionários públicos, seus exércitos, até que ponto a gente ainda vive dentro da estrutura criada séculos atrás por reis que diziam ser o próprio Estado? A forma mudou, sem dúvida, mas será que a essência da máquina mudou tanto assim?